Fechou, Vitor. Então a gente já entendeu as primeiras partes aqui, o que é a espirometria, as indicações e como interpretar inicialmente, saber se a espirometria foi bem feita. E aí você falou que um dos diagnósticos possíveis é distúrbio obstrutivo, que é o que a gente vai começar a falar agora, né? Isso, exatamente. Talvez seja a parte mais, não difícil, mas a parte que tenha mais peculiaridades quando você vê a espirometria, exatamente porque a espirometria consegue dizer muita coisa em relação a distúrbios obstrutivos. Mas não é Tá, difícil, eu acho que a gente vai conseguir passar por tudo com bastante tranquilidade, tá bom? bora lá. O que é um distúrbio obstrutivo? É quando você tem uma redução desproporcional dos fluxos em relação à CVF. Ou seja, o distúrbio obstrutivo é caracterizado por uma redução de fluxo, tá bom? Espirometricamente, como é que a gente caracteriza isso? A gente caracteriza através de uma redução da relação do VF1 sobre CVF, tá bom? Em que você pode usar tanto o corte fixo de 0,7, que é o que eu indico menos, ou através da avaliação do limite inferior da normalidade, tá bom? Que Então você vem pode. descrito na espirometria, né? Exatamente. Então você pode usar essas duas formas. O 0,7 fica mais fácil de ser avaliado, tá bom? Mas isso pode trazer alguns problemas em alguns determinados pacientes que a gente vai comentar mais para frente, tá bom? E vocês lembram que na primeira parte da aula eu comentei que o VF1, apesar de ser um volume, como ele é um volume medido em 1 segundo, ou seja, existe essa noção de tempo por trás desse volume, ele te lembra fluxo. Então a gente vai usar muito o VF1 nos distúrbios obstrutivos, porque eles vão ser caracterizados por essa redução de fluxo, tá? Teve um professor meu que dava um entendimento sobre os distúrbios obstrutivos versus restritivos, que é muito legal da gente ter em mente, tá? Então, um distúrbio obstrutivo muito comum é, por exemplo, o DPOC, tá? Certo. Então, entender que o DPOC é como se você estivesse soprando dentro de um saco de pão daqueles de padaria, sabe? Uhum, Você, uhum. com pouco ar, você consegue encher aquele saco de pão sem menor dificuldade, Tá. tá bom? Mas para você esvaziar, você não consegue simplesmente só abrir o saco de pão e fazer com que aquele ar que esteja lá dentro saia. É diferente de uma bola de festa, que lembra muito mais um distúrbio, uma fibrose, né? Um distúrbio restritivo, em que você tem muita dificuldade para poder encher a bola de festa, ou pelo menos alguma dificuldade, mas basta você soltar ali a parte que você estava enchendo, que rapidamente o ar esvazia. O distúrbio obstrutivo lembra muito mais esse saco de pão, ou seja, o fluxo é muito reduzido, apesar dele acomodar muito bem volume, tá bom? Então, lembrar, Maravilha. distúrbio obstrutivo, a gente está falando de redução de fluxo. E a gente está falando de uma redução do VF1, que dá essa ideia de fluxo. Quando um VF1 é muito reduzido em relação a CVF, essa relação vem baixa. Então, por isso que a gente usa a relação, né, que a gente chama de Tifenot, para poder caracterizar um distúrbio obstrutivo, tá bom? Fechou, Vitor. Um jeito que eu tenho de decorar é que a pessoa também obstrutiva, ela tem dificuldade de jogar todo o ar dela no primeiro É isso, segundo, é né? isso. Então aí o VF1 fica abaixo porque ainda tem muito ar para jogar nos próximos segundos. Aí a Exatamente. proporção, né? Se a gente pegar o 100% do CVF, o primeiro segundo que era para ser a maior parte, acaba sendo pequeno, porque ele fica jogando sempre um pouquinho de ar depois, né? Exatamente. Exatamente isso. Então vamos aqui aos gráficos, tá? Então Bora. aqui é o gráfico de um paciente normal. Aqui um paciente em vermelho obstrutivo e aqui já pincelando o restritivo. Vamos focar no obstrutivo. Você vê que, apesar do obstrutivo, nesse caso, ter a mesma. Esse FVC é CVF, só que está em inglês, né? Force Vital Uhum. Capacity. Tá? Você vê que ele tem a mesma CVF do paciente normal, mas por ele ter uma redução de fluxo, ele demora mais para poder chegar nessa Uhum. CVF. Ou seja, quando você coloca aqui em 1 segundo, você vê que o volume que ele conseguiu expirar dentro de 1 segundo é muito menor do que de um paciente normal, apesar do volume pulmonar, a princípio, né, não do volume pulmonar completo, mas tá, a CVF ser semelhante, tá bom? Então é isso que vai caracterizar o distúrbio obstrutivo, tá bom? Então muitas vezes a CVF é preservada, mas quando você coloca o VF1, a parte da CVF que corresponde ao VF1 é reduzida, entendeu? Perfeito. Então Que aqui, aí se vai, que aí vai dar aquele menos que 0,7 ou menos que o limite do inferior da normalidade, né? Exatamente. Então, aqui, por exemplo, se você tinha uma CVF de 3 litros e aqui uma paciente normal conseguiu
expirar 2 litros no primeiro segundo, e aqui um paciente conseguiu expirar 1 litro só, quando você coloca na relação VF1 sobre CVF, isso aqui vai estar reduzido, tá bom? Perfeito. Bem simples de entender. Aqui, quando a gente está falando da curva de fluxo, a curva de fluxo, volume, também dá algumas pistas dos pacientes com doenças obstrutivas. A principal pista é a presença dessa concavidade aqui. O que é essa concavidade? É a alteração de fluxo, principalmente nas vias aéreas mais intermediárias, tá bom? Então, você tem essa redução desse fluxo, tá? Nessas vias aéreas mais intermediárias, porque quando a gente começa a soprar, o que a gente está expulsando primeiro? O ar das grandes vias aéreas, então traqueias, brancos principais, etc. Quando você começa a ir mais para as partes médias, intermédias, é aí que você tem essa alteração de fluxo mais pronunciada, e aí faz realmente essa concavidade aqui, que é bem característica dos distúrbios obstrutivos. Então, o normal, olha como o fluxo é alto, ele consegue fazer esse pico e a curva desce mais reta. Não tem essa concavidade. Essa concavidade é bem característica de distúrbio obstrutivo. Entender Essa isso? barriga negativa, né? Exatamente, exatamente. Isso é interessante até quando você está em terapia intensiva e o paciente faz broncoespasmo, isso dá para você até ver naquelas curvas de fluxo-volume do ventilador. Isso ajuda a dar um diagnóstico diferencial ao paciente quando está aí desaturando, etc., em ventilação mecânica, tá bom? Legal. Restritivo a gente vai comentar mais para frente, tá? Fechou. Aí Mas aqui você vê que ainda respeita a regra do pico, né? Tem aquele pico ainda tem um que a gente pico, avalia para exatamente. se a espirometria está de boa qualidade. Existe o pico, só que aí na devolutiva forma essa barriga Isso. negativa, né? E você vê que é um pico menor, exatamente por Sim, conta dessa dificuldade aí do fluxo, tá bom? perfeito. Aqui é só botando evolutivamente como é que fica a curva de fluxo-volume no paciente com uma obstrução leve, moderada e severa. Então, você vê que a leve Tá. é bem parecida, né, com uma curva normal, de um paciente normal. A moderada, você vê que já começa ali a fazer aquela concavidade de forma mais expressiva, e no paciente grave fica muito, muito evidente, o fluxo muito reduzido, tá? Uhum. Que praticamente você vê aqui na curva essa concavidade predominando, tá bom? Isso se correlaciona aí com a gravidade do distúrbio, tá bom? Então, muitas vezes, só de você olhar uma curva, sem nenhum dado, sem nenhum volume, sem nada, você já consegue inferir que o distúrbio é obstrutivo e que esse paciente é grave, Show de bola. tá E aí, bom? uma coisa que você disse que faz parte da função da espirometria é tentar avaliar a gravidade do quadro, né? E a gente também Exatamente. consegue graduar aqui no distúrbio obstrutivo, né? Isso. Então, como eu falei, essas formas aqui da curva, ela te dá uma noção, mas você consegue classificar isso de forma mais numérica, até para isso ficar mais fácil você discriminar no laudo. É Tá. importante a gente ver que tem várias formas de você fazer essa classificação da gravidade. Então, você tem pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, você tem pela ATS. Eu vou colocar aqui as principais, tá? E aí depende do que é utilizado no seu serviço, etc. Mas geralmente vem discriminado no laudo qual que é o valor de referência que a pessoa está utilizando, tá bom? Boa. Então, eu vou começar pelo SBPT, que é um guideline bem mais antigo que o da ATS, mas ainda é muito utilizado essa forma de classificação, então acho importante que todo mundo saiba. Então, a gente vai ter dois parâmetros principais para poder classificar o distúrbio obstrutivo, que é o VF1 e o próprio difenol, tá bom? Tifenô que é essa divisão, né? VF1 sobre CVF, né? Isso, exatamente. O que é importante saber? Toda vez que você faz uma espirometria, o seu VF1 vai sair ali 1 litro e meio, 2 litros. Ou seja, isso tem uma porcentagem em relação ao que era previsto para idade, sexo e altura do seu paciente. Então, vamos supor que, sei lá, um VF1 de 1,5 litro para o paciente que você viu dá 59% do previsto, tá bom? Isso vai vir discriminado no seu exame, na sua prova de função. E com essa porcentagem em relação ao previsto, é o que a gente vai utilizar para poder classificar. Então, um distúrbio obstrutivo leve é aquele que você vai ter, né, o índice de o VF1 sobre CVF reduzido, e o VF1 vai ser maior que 60% do previsto. O moderado de 41% a 59% e o grave menor que 40% do previsto. Mas você também pode classificar isso pela relação do VF1 sobre CVF também com valores próximos. Essa é a forma que a SBPT classifica. Como eu falei, é um guideline mais antigo. Hoje em dia,
está surgindo uma nova forma de você classificar não só o distúrbio, mas você ter os parâmetros ali da CVF, do VF1 e do próprio difenor em utilizar não a porcentagem do predito, mas através de Z-score, ou seja, a quantos desvios padrões o meu paciente está de uma pessoa normal, tá? E com base nesses cortes que foram arbitrários pela ATS, você consegue classificar o paciente. Então, numa espirometria que já está nos protocolos, né, nos moldes da ATS, você vai ver o quanto esse VF1 do paciente está discriminado em Z-score, tá bom? Então, se você VF1 de 1 litro e meio, que seja, está entre um Z-score de menos 1,65 e menos 2,5, isso é leve. Menos 2,5 a 4, moderado, e menor que menos 4,1 é um distúrbio que a gente chama de acentuado. É importante se lembrar, vocês já viram algumas vezes que a ATS, antes desse guideline de 2022, também usava porcentagem do predito, mas ele não classificava em leve, moderado e acentuado, ele classificava em 5 categorias. Isso acabou. Agora você vai ter só leve, moderado e acentuado, como é na classificação brasileira, mas ao invés de usar porcentagem do predito, você vai usar o Z-score, tá bom? Isso a gente viu porque a forma de classificar com o Z-score ela é mais fidedigna do que a porcentagem do predito. Então, é uma classificação melhor, porque você consegue computar a quantos desvios padrões de uma média o seu paciente está, e isso é mais fidedigno para poder ser reproduzido nos testes, tá bom? Legal. Só deixando claro, a ATS é a Sociedade Torácica Americana, né? Isso, exatamente. Fechou. Aqui, quando a gente está falando de distúrbio obstrutivo, uma coisa que sempre vem também nos laudos aí das espirometrias é se o paciente tem ou não uma prova broncodilatadora positiva. Isso é importante também da gente comentar. Como é que a gente faz? A gente geralmente faz 4 jatos de um beta-agonista, né, salbutamol, etc., com uma câmara de expansão, um espaçador, tá bom? Para que não tenha erro de técnica, nossa intenção de usar essa câmara é essa, e espera aí de 15 a 20 minutos e aí faz o exame, tá bom? Tá. A prova broncodilatadora talvez seja o que mais tem diferenças entre as definições, entre consensos, né? Então a gente vai passar aqui pelas principais, tá bom? Mas de forma geral, elas usam 3 medidas para poder expressar a magnitude da prova broncodilatadora, que é a porcentagem de incremento em relação ao valor espirométrico inicial, que a gente vai comentar sobre, a mudança absoluta, ou seja, 200, 300 ml sem porcentagem, ou a porcentagem em relação ao valor previsto, tá bom? Que eu falei, para idade, sexo e altura, principalmente, tá bom? Fechou. Eu vou botar um exemplo mais na frente. Esse aqui, Vitor, eu acho que é um dos pontos de principal confusão das pessoas com espirometria, né? O que é resposta broncodilatadora, o que não é, qual é a diferença de previsto, de prévio, acho que é isso que a gente vai ter que deixar isso bem claro a partir de agora, né? Mais para frente, aqui eu vou colocar, né, as definições da sociedade. Mais para frente, eu vou colocar uma espirometria, a gente vai comentar e vai calcular de forma assim, agora, o pessoal poder entender onde eu acho cada um desses valores. Não é difícil. Boa. Então, aqui, só para a gente entender um gráfico, como é que fica? Um gráfico de volume sobre tempo, tá bom? Aqui o VF1 pré-broncodilatador no paciente, né, obstrutivo, pós, você vê que como o fluxo melhora, e aqui o previsto. Ou seja, o paciente, no caso, não alcançou 100% do previsto, mas você vê que você tem uma melhora aqui do volume com o uso de com o uso, né, da medicação broncodilatadora, tá bom? Nossa intenção é essa, e é assim que se expressa nos gráficos. Fechou. Agora a gente vai começar nos números, né? Vamos lá, Isso, Vitor. exatamente. Então, o que é a SBPT, que, como eu falei, é um guideline mais antigo, chama de prova broncodilatadora positiva? Um aumento absoluto da CVF maior ou igual a 350 ml, ou uma variação no VF1 maior ou igual a 200 ml, e 7% do previsto, tá bom? Importante se lembrar disso, previsto, tá bom? Essa é a forma que a SBPT chama de prova broncodilatadora positiva. E é No legal GINA, que é um E, né? Só volta ali, Vitor. É um E. Então, na parte tá? de Tem que ter os baixo dois. na parte de baixo do VF1, que a gente mudou o parâmetro. Antes a gente estava falando sobre a relação VF1 Isso. sobre CVF, agora a gente está falando só do VF1. O VF1 tem que subir 200 ml e 7% do que estava antes. A intenção disso é porque a variabilidade entre
né, testes de pessoas sadias é mais ou menos aí 200 ml, tá? Então você tem que botar uma variação acima disso, porque até 200 ml pode ser uma própria variação do método, entendeu? E aí você tenta burlar isso quando você coloca esse valor fixo, tá? Boa. Quando a gente usa o GINA e a ATS de 2005, que é um guideline mais antigo da ATS, você tem o que a gente usa mais comumente no dia a dia, tá bom? Que é a variação do VF1 dos mesmos 200 ml e 12% do valor pré-broncodilatador. Não é o valor previsto, tá? Não é o predito. Não é. É o valor pré-broncodilatador do próprio paciente. Eu vou explicar isso como espirometria depois para poder exemplificar, mas gravem essa informação. Entendi. Já Então, na ATS, pode falar. não, acho que complementa com a TS, aí a gente vai ver a diferença do brasileiro para o americano, né? Isso. Então, na TS 2022, ele simplifica. Você pode ter uma prova constatadora positiva quando você tem o VF1 ou a CVF com uma variação de pelo menos 10% do previsto. Aqui a gente entra no previsto também e não no valor pré-broncodilatador, tá bom? Perfeito. Então, aqui a ATS de 2022 conversa com a brasileira, que não é em relação ao que o paciente fez antes, é em relação, ó, baseado na idade, na altura e no gênero dele, era para ele ter feito isso e agora ele fez isso, né? Quanto que mudou em relação a esse Isso, valor que era para ele ter feito, né? exatamente. Vamos aqui para o nosso exemplo, então? Bora. Gente, então é a primeira vez que vocês vão ter contato na aula com os parâmetros, né, calculados pelos pirômetros, pela espirometria, tá bom? Então, aqui você tem a CVF, o VF1 e o tifenol, tá bom? O VF1 sobre o CVF. Vamos focar primeiramente nesses 3 parâmetros principais. Depois a gente discute até algumas coisas mais interessantes que a gente consegue ver na espirometria, tá bom? Geralmente Bora. a gente começa vendo a relação VF1 sobre CVF, para ver se o paciente tem obstrução ou não. Aqui a gente tem um valor de 67, tá? Pré-broncodilatador, e 65 pós-broncodilatador. Então, em ambos os resultados, o paciente se apresenta como uma obstrução, tá bom? Menor do que o 0,7 ou 70% que a gente estava conversando, né? Isso, exatamente. E aqui, se você quiser usar o limite normal, na normalidade, o limite inferior, também vai ser menor. Então, aqui vai ser um paciente obstrutivo por qualquer parâmetro que você utilize. Beleza. Isso aqui, que está escrito TEOR, é o previsto que deveria ser para o paciente, tá bom? Tá. Então, quando eu digo que o paciente teria uma CVF prevista de 2,5 litros e o paciente coloca 2 litros, eu digo que esse 80% é que 2 litros é 80% de 2,5 litros. Entendeu? Perfeito. Mesma coisa aqui com o VF1. O paciente tinha um VF1 previsto de 2,15. Ele tem 1,36. Isso aqui é 63% do que deveria ter previsto para ele, tá bom? Então, essas porcentagens todas aqui são em relação ao previsto para o nosso paciente, beleza? Certo? Beleza. Tá bom. Beleza. Vamos ver como esse paciente se apresenta depois que eu faço uma prova broncodilatadora dele, tá? Então, a minha CVF, que era de 2 litros e 20, passou para uma CVF de 2,55. Então, ele teve um incremento de 530 ml na minha CVF. Ou seja, pelo consenso brasileiro, ele já seria uma prova broncodilatadora positiva sem a gente nem ver o VF1, tá bom? Você vê que aqui, ó, por exemplo, aqui fica bem fácil de exemplificar. O predito era de 2,51 litros, aqui ele chega em 2,55 litros. Olha quanto muda a porcentagem. Porque, lembra, é porcentagem em relação ao previsto para ele. Então, ele chega aqui no 100%. Ele atingiu a CVF esperada para sexo, idade, etc. Tá bom? Agora, vamos no VF1, que é o mais difícil, tá? No VF1, ele tinha 1,36 litros, tá? E passou para 1,680 ml. Ou seja, a diferença daqui para cá foi de 320 ml, não é isso? É isso. 1,68 menos 1,36. Lembrando que aqui está em litros. Se quiser passar para ml, como eu estou fazendo, só multiplicar por 100, tá bom? Então, Então vai dar 1 0, litro 360 para 1 litro 680 aumentou 320, né? exatamente.
Quando eu falo, por exemplo, Gina, que eu tenho que ter uma variação de 12% em relação ao meu valor pré-bronquiodilatador, ou seja, quanto esses 320, tá, são em relação, e percentualmente, em relação a esse 1,36. Deu para entender? Ele ignora o predito, né? Ele não fala sobre Ignora o predito, esquece o quanto predito. que era para fazer, não. Baseado no que ele fez antes e no que ele fez Isso. depois, quantos por cento aumentou? Esse acréscimo de 320, quantos por cento é de 1,36? E, gente, já vem escrito. Isso é o que as pessoas se confundem, já vem escrito. Isso aqui significa que 320 ml foi 23,5% de 1,36. Então, assim, já vem escrito na espirometria. Olha que fim, olha que fácil. Ou seja, esse paciente tem uma prova bronquiodilatadora positiva se a gente usar os critérios do GINA, porque ele aumenta mais que 200 ml, a gente viu que aumenta 320 ml, e esses 320 ml corresponde a um incremento de 23,5% do valor pré-bronquiodilatador. Beleza? Maior do que o corte inicial que eles tinham pré-estipulado de 12, né? Isso, exatamente. Acho que ficou bem tranquilo de ver aqui, né? Agora, indo pela brasileira, vamos fazer agora pontualmente pela brasileira. Vamos ver se ele tem resposta bronquiodilatadora ou não. Exatamente. Então, pela brasileira, são os mesmos 200 ml, tá? Então, Beleza. ele tem 320 e os 7% desse valor aqui, que é o teórico, que confia em mim, 320 vai ser maior do que 7%. Por que que eu sei isso? Então, presta atenção. Quando eu calculo o valor do predito, a porcentagem em relação ao valor do predito, a ATS, que é o que tem o maior valor para considerar uma prova constatadora positiva, considera 10%, tá? Gravem isso, 10%. Como é que eu calculo isso na forma mais simples possível? Quanto é 10% de 2,15? De 2 litros, 150. 0,215, né? Exatamente. Ou seja, 200 215 ml, né? Isso, desculpa, 215 ml, exatamente. O que eu faço? Eu pego esses 215 ml e somo aqui no 1,36, tá? Então vai dar basicamente 1,57, certo? Certo. Aqui, 1,68 é maior do que 1,57, ou seja, foi maior que 10%. Então eu não fico calculando um menos o outro sobre o predito. Não, pega aqui, pega os 10% desse valor total, soma nesse valor de VF1 e vê se o valor pós-bronquiodilatador é maior. Se for maior, significa que o que variou foi maior do que 10% do valor pré-bronquiodilatador. Ou seja, é isso, a prova bronquiodilatadora é positiva. Não, Mesma forma aqui na CVF. a definição da TS 10% ela facilita muito, né? Fica bem mais Muito. prático de você ver se tem ou se não tem. Daria também para ver baseado naquela coluna da porcentagem, né, Vitor? A porcentagem do pré e a porcentagem do pós. Se aumentar a porcentagem, como essa Exatamente. porcentagem é em relação ao predito, daria para ver se aumentou 7 ou 10%. 10%. Mas Exatamente. a regrinha do 10% facilitou muito Cara, aqui, né, é da muito tese. visual, porque tem vezes que, por exemplo, se o paciente variou, sei lá, é porque aqui ainda tem uma prova constatadora positiva, então fica um pouco mais confuso, mas ainda assim bem fácil. Agora, se o paciente não tem, você olha e o paciente variou 70 ml, o cara tem 3 litros de, de VF1 esperado, acabou. Acabou. Nunca vai variar 300 ml, entende? Entendi. Então, fica muito simples de você calcular dessa forma. Então, como eu faço? Pego o teórico, pego 10% disso, ou seja, se for 2 litros de 150 aqui, que é 215 ml, somo aqui essa quantia do VF1 e vejo se isso aqui é maior ou menor do que o VF1 pós-broncostatador. Se for menor, ou seja, o valor pós-broncostatador for maior do que a soma do VF1 pré mais o 10% que eu calculei, essa prova broncostatadora é positiva, independe do critério que você use, tá? Então fica bem simples assim, tá bom? Vitor, acho que é bom a gente então enfatizar uma coisa que eu não sabia antes da gravação dessa aula, que o CVF agora pela TS também vai entrar na conta Isso. dos 10%, né? Ou é o VF1 ou é o CVF, né? Ou é a CVF, aí você caracteriza a prova broncostatadora como positiva, tá bom? Legal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, isso não é fundamental para você entender o laudo, mas isso é interessante para você entender a fisiopatologia. Essas
outras, né, medidas aqui são todas derivadas da curva de fluxo e volume. O TFF, que a gente chama o TEF, na verdade, é o tempo de fluxo expiratório mais ou menos de 25% ao 75% da curva de fluxo. Tá. Você vê que, como esse paciente é obstrutivo, o tempo que ele demora para poder expirar esse fluxo é muito maior que o previsto. Olha só, 220% do previsto e depois 224% do previsto. Então, lembra que eu falei que o paciente obstrutivo tem dificuldade tem uma redução dos fluxos? É isso. Quando tem uma redução do fluxo, demora mais tempo para poder jogar esse ar para fora. Isso se traduz aqui no TEF, tá bom? TEF 2575. Isso é uma forma também da gente avaliar os distúrbios obstrutivos, tá? É quase como se tivesse roubado lá do primeiro segundo e jogado para cá, né? Lá diminuiu e Isso. aqui aumentou, né? Exatamente, exatamente. Show de bola. Então ficou fácil assim, gente? Então, o que é importante vocês lembrarem? O que é o predito e o que é o valor pré-bronquidilatador, tá bom? Para você saber se está com uma porcentagem em cima do predito, que é SBPT ATS, ou do valor pré-bronquidilatador, que é principalmente o GINA, né? Aqui Isso. 12%, e aqui gravo 10%, que eu acho que vai bem, acho que é mais fácil que você ficar gravando 207, acho que vai 10, que acho que é o melhor caminho, tá bom? E é legal enfatizar isso, né? Que o 7 brasileiro, o 7 brasileiro e o 10 da ATS agora mais recente, eles são de um critério e os 12 do Gina é outro critério, outra Outro coisa. critério. Não é como se o Gina fosse mais, nossa, a barra do Gina é mais alta do que os outros. Não, são valores, são coisas diferentes, né? Exatamente. No caso aqui, ele foi positivo por todos. E agora que a gente já até avançou um pouquinho, a gente pode até caracterizar o nosso distúrbio. Olha, a gente tem um VF1 sobre CVF reduzido, então provavelmente um distúrbio obstrutivo. Qual a Beleza. classificação? VF1 maior que 60% do predito. Então, leve, tá Leve. bom? Tá? Com CVF normal, aqui 80%, a gente geralmente usa o limite inferior de 80 para poder classificar como reduzido. Então, tá aqui, tá normal. E prova observadora positiva em fluxo e volume. Esse seria o laudo aí completo dessa espirometria, certo? Show de bola. E aí a gente vai dividir as causas obstrutivas em causas que respondem a broncodilatador e causas que não respondem a Isso. broncodilatador, né, Vitor? A causa mais comum que responde a broncodilatador é a asma, mas veja, não estou dizendo que o paciente tem asma só porque ele tem uma broncodilatadora positiva. A asma vai ser um conjunto de sintomas, não é isso? Mas ter a broncodilatadora positiva com certeza reforça esse diagnóstico, certo? Fechou. Tá bom? E quais são as patologias mais prevalentes do distúrbio obstrutivo? As duas primeiras vocês conhecem muito bem, que é a asma e o DPLC. E a terceira, nem todo mundo sabe, mas bronquiectasias dão bastante distúrbio obstrutivo. Uma outra Legal. patologia que é importante, que é pegadinha de prova, porque vocês não imaginam, que é a sarcoidose, tá? A sarcoidose, a maioria dos pacientes com sarcoidose tem distúrbio obstrutivo na espirometria, exatamente porque os granulomas formados pela sarcoidose fazem obstrução à saída, né, a saída do fluxo de ar, então fazem obstrução de fluxo. O paciente com sarcoidose só vai ter vai ter uma espirometria sugestiva de distúrbio restritivo se ele tiver fibrose e pneumopatia estabelecida, mas a maioria deles tem distúrbio obstrutivo, tá bom? Massa. Top. Entra Isso no aí diagnóstico diferencial aqui, uma uma clinicagenzinha, né? clinicagem, tá? E aí, Vitor, pode Só uma falar. coisinha importante, que isso é legal da gente falar, é que o paciente, quando envelhece, ele converge para um distúrbio obstrutivo. Tá? Então, cuidado, isso que eu queria falar, cuidado se você for usar o valor fixo de 0,7 no paciente jovem, tá? Os pacientes jovens podem ter valores mais altos da relação VF1 sobre CVF, e isso ainda ser obstrutivo. Então, o que eu recomendo? Se o paciente for jovem, tenta usar um limite inferior na normalidade ou, como a TEDx recomenda, o Z-score, tá bom? Que vai ser aqueles mesmos cortes ali da graduação, certo? Fechou. É legal porque aí o limite da normalidade vai basear na idade, vai considerar a idade também, e aí já personaliza para o seu paciente, né? Isso, exatamente, exatamente. Paciente jovem, presta atenção. Jovem, principalmente, não tentar utilizar corte fixo de 0,7. Assim como os pacientes muito idosos podem ter um VF1 sobre CVF mais baixo e não necessariamente eles terem um distúrbio obstrutivo, tá bom? Por isso que talvez o corte fixo, assim, não seja a melhor opção, tá bom? Mas é uma forma de você gravar de uma forma mais fácil, certo? Fechou.
E aí, Vitor, antes da gente encerrar essa aula, quando a gente falou lá na anterior que são 4 diagnósticos possíveis, principais, possíveis não, né? Principais que a espirometria pode apresentar, você falou normal, o obstrutivo, o restritivo, e você falou um que é misto, né? Como é que funciona isso? Exatamente. Você pode ter um paciente que se apresenta com uma espirometria com distúrbio obstrutivo, ou seja, tem a relação reduzida, mas ele também tem a CVF reduzida, que é o que a gente espera mais nos distúrbios restritivos, tá bom? Mas isso não necessariamente indica restrição. Qual que é a lógica aqui? Qual que é a dica, na verdade, que eu queria dar para vocês? Se você tem uma diferença percentual do VF1 sobre o CVF menor que 12%, ou seja, sei lá, você tem um VF1 de 70% e uma CVF de 80% do previsto, ou seja, a diferença deles é 10. Isso aponta para um distúrbio misto associado, ou seja, você tem um distúrbio obstrutivo e um distúrbio restritivo, e isso é possível, tá bom? Já uma diferença maior que 25%, ou seja, você tem uma VF1 muito baixa e uma CVF reduzida, mas 25% maior do que o seu VF1, aponta para um provável distúrbio obstrutivo com volume residual aumentado. Por que isso está em negrito? Porque essa segunda sentença, essa segunda afirmativa, é muito mais verdadeira do que essa. Essa, inclusive, a expectativa é que comece a sair dos guidelines, tá? Então, isso aqui talvez não seja se a gente for dar uma aula daqui a um tempo, talvez isso não conste mais na aula, tá? Porque a gente vê que isso aqui é muito mais verdadeiro quando a gente faz uma pletismografia do que isso aqui, tá bom? Então, um volume, a diferença percentual do VF1 para o CVF maior que 25%, na maioria dos pacientes, realmente você vai ter volume residual aumentado. E por que esse volume residual aumentado reduz a CVF? Voltamos ao nosso gráfico aí de volumes e capacidades. Presta atenção. Se eu tenho um paciente, tá, que é um paciente normal, que ele vai ter aqui, vamos dizer, 4 litros de CPT, de capacidade pulmonar total. E dentre esses 4 litros, 3 litros a gente vai ter da CVF e 1 litro a gente vai ter de volume residual, certo? Certo. Beleza, deu para entender. Agora vamos entender que esse paciente é um paciente obstrutivo, tá? Um DPLC, um paciente com bronquiectasia, e que hoje, agora, ele tem uma limitação ao fluxo aéreo, ou seja, ele tem dificuldade de colocar o ar para fora, e ele acaba ficando cada vez mais represando o ar, torna-se um paciente com um volume residual elevado, tá? Então, toda vez que eu tenho uma limitação de fluxo, eu tenho mais dificuldade de colocar esse ar para fora, e isso pode aumentar meu volume residual. Agora, com uma mesma capacidade pulmonar total, de 4 litros, eu vou ter, vamos supor, né, 2 litros de volume residual e 2 litros de CVF. Quando eu faço uma espirometria, eu não consigo medir esse volume residual como a gente colocou. E, portanto, a minha A gente só CVF, vai enxergar a capacidade reduzida, né? A isso, CVF a reduzida. mesma capacidade que antes era de 3 litros, como agora o meu volume residual aumentou de 1 para 2 litros, a minha capacidade vital forçada vai cair de 3 para 2. Tá? Não é tão simples assim, mas vai nessa regra que dá certo. Sim. Vai cair, e isso espirometricamente se representa como uma CVF reduzida. Por isso que nem toda CVF reduzida a gente pode chamar de restrição. Tá? Perfeito. Acho que a ideia é que um paciente que tem um distúrbio de restrição mesmo, que o pulmão está diminuindo de tamanho, o branco ali vai diminuir e a parte de baixo ali vai diminuir também, né? Vai tudo diminuir. Agora, o que você está me Exatamente. dizendo é que, por algum motivo, o paciente obstrutivo, a parte de baixo ali do volume residual, vai tomar o espaço do branco, e aí o branco diminui, aí você fica perdido. Esse branco Exatamente. diminuiu porque tudo diminuiu, ou ele diminuiu porque estão tomando espaço do volume residual, né? Exatamente. Essa diferença de 25%, o que ela diz? Ela diz que o paciente é tão grave, ele tem um VF1 tão baixo, que mesmo com a CVF reduzida, ela tem uma distância do VF1 para a CVF de 25%. Ou seja, são doentes graves. Isso que traduz. Isso quer dizer, geralmente é expresso, quer dizer que o VF1 é muito baixo. Então esse cara tem muita limitação ao fluxo. Então por isso que o volume residual dele aumenta. Então por isso Até que tem essa porque distância tão grande entre o VF1 e a CVF. Até porque esse paciente obstrutivo, por exemplo, o DPOC, que tem um volume residual aumentado, não é um DPOC no começo da sua Não doença, é, né? não é. É um cara avançado, tem aquele tórax em tonel, aquele raio-x com coração em gota. Então, você vê, você vai associando a espirometria aos outros dados que você tem da sua
da sua anamnese, tá bom? Então, por isso que a gente não pode definir distúrbio restritivo só pela espirometria, porque tem esse componente do volume residual que faz parte da capacidade pulmonar total que eu não consigo medir, porque ele é um volume que não é mobilizado, tá bom? Vitor, então, só para eu ver se eu entendi. No momento que você vê um paciente com obstrução e o CVF reduzido, você fica na dúvida: será que ele tem duas coisas? Será que é obstrução e também começou a fazer uma restrição? Ou Isso, será que a obstrução é tão pesada que aumentou o volume residual e aí faz eu me enganar e ver essa CVF reduzida, mas na real não ser tudo isso, né? exatamente. Perfeito. Então aí aqui tá a dica dos 25%. Se você vê essa diferença, pode ser que ajude a você fazer essa distinção. Melhor dos mundos é ir lá no volume residual e confirmar o volume residual Isso. através de outros exames, né? Que é através da pletismografia, que a gente vai conseguir medir efetivamente a CPT e o volume residual. Muitas vezes, ele é um paciente que até tem uma capacidade pulmonar total aumentada, tá? Então, é um paciente que tem 130% do predito. Por quê? Porque é um paciente tão hiperinsuflado que a capacidade pulmonar total dele aumenta, mas ainda assim, quando você faz uma espirometria, a CVF está reduzida, porque essa capacidade vital pulmonar total aumenta às custas do volume residual muito elevado, tá bom? Fechou. E aqui, então, a gente já praticamente, rapidamente, já consegue interpretar aí boa parte desse algoritmo aí que é tirado do do guideline da TS, né, para poder interpretar espirometria. A gente consegue toda a parte direita aqui, a gente já consegue entender. Então, como é que a gente sempre começa interpretando uma espirometria? Pela relação. O VF1 sobre CBF é reduzido, e aqui eu chamo de reduzido, se você quiser, ou o valor inferior a 0,7, ou o limite inferior da normalidade, ou através do Z-score, caso venha na sua espirometria. Ele é reduzido, beleza. Qual que é o segundo valor que eu olho? Presta atenção, não é o VF1, é a CVF, tá bom? Então, eu tenho um VF1 sobre CVF reduzido. A CVF é reduzida? Não, uma obstrução simples. Agora, se a CVF é reduzida, eu posso ter ou um distúrbio misto ou um volume residual elevado. Vou precisar de volumes pulmonares de uma pletismografia para poder tirar essa dúvida. Se eu não tiver disponível, não é um exame de fácil acesso, eu posso usar aquela regrinha dos 25% que me ajuda, tá bom? E aqui a gente até deu algo a mais. Se você entendeu que o paciente tem um distúrbio obstrutivo, não esqueça de classificar a gravidade, lembrar dos cortes de 60 e 40, que é o que a gente mais usa, acima de 60 leve, entre 60 e 40 moderado, menor que 40 grave ou acentuado. Lembrando que não é a única forma, mas atualmente é a que eu vejo ser mais utilizada. Ver se tem resposta broncodilatadora, e pro obstrutivo, basicamente é isso, tá bom? No restritivo, a gente vai ter os fluxos supranormais que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Que é o que ficou faltando aí desses quatro, né? Expiro Exatamente. normal, vier tudo normal. A gente já falou dos últimos dois aqui, agora vai faltar só a possível restrição. Exatamente. Bora lá? Bora lá.